Gente morando em carro, crianças crescendo em bairros cercados por vício, abandono e overdose. Aliás, bairros não, cidades. Em vários municípios da Pensilvânia, já tem mais gente morrendo por causa das drogas do que nascendo. Enquanto o resto do mundo ainda pensa na Pensilvânia como terra da Filadélfia histórica, das Montanhas Verdes, dos Amish e do Sino da Liberdade, quem vive lá sabe que a realidade é outra. Tem cidade quebrada, prefeitura sem dinheiro até para tapar buraco, hospital sem médico, bairro sem escola, e o povo, envelhecendo, adoecendo, largado. A verdade é que boa parte da Pensilvânia virou um buraco fundo. Um estado que carrega a fama de berço da democracia, mas hoje parece mais um retrato do colapso americano. E é esse lado que o belo mundo vai te levar para conhecer agora. A Pensilvânia que não aparece nos guias, que não sai na foto, mas que existe e que está afundando. Número 1. Cartão postal. A Pensilvânia é aquele tipo de lugar que adora posar bem na foto. Para quem vê de fora, parece o estado dos sonhos. Cidade histórica, floresta bonita, interior bucólico, tradição de sobra. Tudo muito limpo, muito patriótico, muito exemplar. É lá que fica a Filadélfia, aquela cidade que vive dizendo que foi onde tudo começou. Foi ali que assinaram a Constituição, que badalaram o tal sino da liberdade, que fundaram museus para lembrar o mundo inteiro de que a democracia nasceu ali. E Pittsburgh, que já foi suja e industrial até os ossos, hoje tenta se vender como cidade universitária, moderna, redesenhada. No interior, a imagem continua rendendo o cartão postal. Comunidades Amish que parecem congeladas no tempo, campos verdes, montanhas lindas e cidades pequenas onde todo mundo se conhece pelo nome. A Pensilvânia é vendida como o coração tradicional da América. Um estado que teria conseguido equilibrar o velho e o novo, o urbano e o rural, a tradição e o progresso. Mas nada disso mostra o que realmente importa, porque fora do circuito turístico, a história é outra. A Pensilvânia real é um estado com população envelhecida, cidades empacadas no tempo, infraestrutura desabando e desigualdade crescendo a olhos vistos. O que sobrou em muitos lugares é cansaço, abandono e rachaduras que ninguém quer mostrar. É por essas frestas que a gente vai entrar agora. Mas antes a gente precisa te contar o passado para você entender o presente. Número 2. História. Entender a Pensilvânia de hoje exige voltar no tempo. Porque o buraco em que o estado se meteu não surgiu do nada. Tudo começou no século XVIII, quando o território foi colonizado por ingleses, alemães, holandeses e escoceses que vieram ocupar uma terra fértil e estratégica. A região cresceu rápido e logo virou palco dos principais acontecimentos da independência dos Estados Unidos. A cidade da Filadélfia, por exemplo, foi onde a Declaração de Independência foi assinada. Por muito tempo, ela foi considerada o verdadeiro coração político do país. Mas foi no século XIX que a Pensilvânia se transformou numa potência industrial. As minas de carvão, as siderúrgicas, as ferrovias e os estaleiros movimentavam milhões de dólares. Cidades como Pittsburgh explodiram de crescimento. Os empregos se multiplicaram, os sindicatos se fortaleceram e o Estado virou sinônimo de progresso. Só que essa riqueza toda tinha prazo de validade. A partir da década de 70, a indústria americana começou a perder força e a globalização acelerou a transferência das fábricas para países com mão de obra mais barata. A Pensilvânia, que dependia demais do aço, do carvão e da manufatura pesada, entrou em declínio. O desemprego aumentou, a arrecadação dos municípios caiu, os serviços públicos começaram a travar. E o que era símbolo de prosperidade virou um estado marcado pela estagnação. Hoje, a Pensilvânia ainda carrega essa herança de forma desigual. Algumas cidades se reinventaram, outras ficaram pelo caminho, pararam no tempo, secaram por dentro. E é delas que a gente vai falar agora. Número 3. Cidades que desabaram por dentro. Tem cidade na Pensilvânia que implodiu em silêncio.
Não foi de uma vez nem com alarde. Foi aos poucos, como um prédio que vai rachando até não aguentar mais o próprio peso. Reading, Scranton, Johnstown, Chester. Todas elas já tiveram seu auge, com fábricas funcionando a todo vapor, sindicato forte, escola pública cheia de aluno. Hoje, vivem à sombra do que já foram. Essas cidades entraram num programa conhecido como Act 47, uma espécie de último socorro criado pelo próprio governo do estado para tentar impedir que municípios à beira da falência virassem fantasmas de vez. Entrar nesse programa é quase como assinar um atestado de colapso. Significa que a arrecadação não dá conta nem dos serviços básicos, que a população foi embora e que a dívida virou um buraco impossível de tapar. Algumas até saíram oficialmente do programa. Mas sair não quer dizer se recuperar. Muitas só aprenderam a sobreviver com menos, e em alguns casos, com quase nada. Os cortes vieram em tudo: escola, saúde, transporte, iluminação. O que se vê hoje nessas cidades são bairros inteiros esvaziados, escolas fechadas, comércio de portas baixadas e famílias tentando continuar onde já não tem mais estrutura nenhuma. Em alguns lugares, metade dos imóveis estão vazios ou condenados. As fábricas, que eram o coração da economia local, foram embora décadas atrás. E os investimentos que prometeram para substituir nunca chegaram. E se a cidade quebra, imagina quem mora lá. Número 4. Desemprego. Quando as fábricas fecharam, muita gente achou que era só uma fase, que as cidades iam dar um jeito, que os empregos voltariam. Só que não voltaram. O que aconteceu foi o contrário. A Pensilvânia perdeu sua força industrial e com ela vieram décadas de desemprego, abandono e desigualdade crescente. Em abril de 2024, a taxa oficial de desemprego no estado estava perto de 4%. Um número que, à primeira vista, parece baixo. Mas essa média esconde os extremos. Em condados pobres, como Forest, Cambria e Fayette, o desemprego passa dos 7%. Já em áreas com universidades ou centros tecnológicos como Montgomery ou Center, o índice mal chega a 2%. Esse abismo entre regiões ricas e pobres é um retrato da desigualdade estrutural da Pensilvânia. E ela também tem cor. Moradores negros, latinos e indígenas enfrentam taxas de desemprego muito mais altas do que os brancos não hispânicos. Além disso, trabalham mais em empregos informais, recebem menos e têm menos acesso a benefícios básicos, como seguro-desemprego e assistência médica. No fundo, o problema não é só a falta de emprego, é a falta de oportunidades reais. Muitos jovens terminam o ensino médio sem perspectiva de futuro. Cursos técnicos são escassos nas regiões mais afetadas. E, quando surgem vagas, elas exigem qualificações que poucos ali tiveram chance de conquistar. Só que a crise do desemprego não termina na porta da fábrica. Ela se espalha pelas ruas. Número 5. Crise habitacional e o sem-teto. Quando o emprego acaba, a casa costuma ir junto. Primeiro vem o atraso no aluguel, depois o aviso de despejo, até que o chão desaparece. A pessoa, que antes pagava conta e batia ponto, se vê dormindo num carro, num abrigo lotado ou numa barraca no meio da rua. A crise de moradia, que já tomou conta de várias partes dos Estados Unidos, chegou com tudo na Pensilvânia. E agora ela está escancarada nos centros urbanos, nos bairros periféricos e até nas cidades menores do interior. Em 2024, o número de pessoas sem teto no estado passou dos 14 mil, um salto de mais de 12% em relação ao ano anterior. Só na Filadélfia, foram mais de 4.300 pessoas em situação de rua, quase 1.000 delas dormindo diretamente na calçada. Kensington, que já era um bairro vulnerável e uma área predominantemente de baixa renda e classe trabalhadora, virou símbolo do colapso urbano, com acampamentos improvisados, lixo acumulado e famílias inteiras vivendo ao relento. E o mais chocante é que boa parte dessas pessoas trabalha. Só que mesmo assim não consegue pagar um aluguel.
O Estado tem hoje um déficit de mais de 130 mil moradias acessíveis. Faltam casas populares, sobram imóveis vazios especulados por grandes grupos. Tem prédio desocupado de um lado da rua e gente dormindo no chão do outro. Os mais afetados são sempre os mesmos: idosos, mães solo, ex-detentos, trabalhadores precarizados. A fila de espera por um abrigo pode durar meses. E, quando não tem para onde ir, a rua vira a única opção. Algumas cidades, em vez de resolver, preferem punir. Criminalizam quem monta a barraca, removem pessoas à força, aplicam multas. Mas nada disso resolve o problema estrutural. E nesses acampamentos urbanos, no meio do caos e do abandono, se esconde uma crise ainda mais letal. Número 6. Crise dos opioides. A verdade é que as barracas nas calçadas não abrigam apenas a pobreza. Elas escondem uma epidemia silenciosa que vem matando milhares de pessoas todos os anos. A crise dos opioides virou uma tragédia à parte. E na Pensilvânia, ela já molda a paisagem de bairros inteiros. Em 2023, mais de 4.700 pessoas morreram por overdose no estado. Uma vida perdida a cada 2 horas. 8 em cada 10 mortes envolveram opioides. E o vilão tem nome: fentanil. Uma droga sintética extremamente forte, barata e praticamente impossível de controlar. Só que não parou por aí. Drogas ainda mais perigosas começaram a circular nas ruas, como as nitazenas, uma mutação mais potente dos opioides comuns, e a xilazina, um tranquilizante veterinário que causa feridas graves e não responde a antídotos. Tudo misturado, tudo vendido clandestinamente. E tudo consumido por gente que, muitas vezes, só queria aliviar a dor. Em bairros como Kensington, o vício já virou parte do cotidiano. Pessoas caídas no chão em plena luz do dia, crianças rodeadas por seringas, famílias sem estrutura nenhuma. É o retrato de um colapso que vai além da saúde pública. É social, econômico, racial, porque a epidemia tem cor e classe. Os dados mostram que negros, indígenas e outras minorias morrem mais de overdose do que os brancos não hispânicos, não por acaso, mas por abandono. São essas comunidades que têm menos acesso a tratamento, são mais criminalizadas e têm menos chance de recomeçar. O Estado vai receber parte dos bilhões das indenizações contra empresas farmacêuticas. Mas nem isso é consenso. Algumas cidades querem usar o dinheiro para reforçar a segurança com câmeras e policiamento. Outras defendem a redução de danos, como distribuir naloxona, o antídoto para a overdose, em máquinas automáticas. Só que a demanda é tão grande que nenhum desses programas dá conta sozinho. Profissionais da saúde estão esgotados. Abrigos e centros de tratamento vivem lotados. E a cada dia, mais uma família é destruída. Essa crise escancara o que falhou: a saúde, o mercado de trabalho, a moradia e, principalmente, o cuidado com as pessoas. Porque onde o Estado falha, a droga chega. E chega com força. E já que a gente começou a falar das desigualdades que atravessam tudo isso, agora é hora de encarar de frente outro problema tão antigo quanto atual: os conflitos raciais que continuam explodindo no meio desse cenário. Número 7. Desigualdades sociais e conflitos. A desigualdade na Pensilvânia não começou ontem. Ela vem de longe, com raízes que atravessam séculos. No século XIX, o Estado era visto como um bastião da luta abolicionista. Filadélfia, por exemplo, abrigava jornais ativistas, igrejas negras e uma rede de resistência que ajudava pessoas escravizadas a escapar do Sul. Era lá que funcionavam pontos importantes da chamada Underground Railroad, a trilha clandestina da liberdade. Foi na Pensilvânia também que aconteceu a Batalha de Gettysburg, um dos confrontos mais sangrentos e decisivos da Guerra Civil Americana. Um momento que, na teoria, selou o fim da escravidão e reforçou o ideal de igualdade no país.
Mas a história que começou com promessa de justiça tomou outro rumo. O palco mudou, e o que era luta aberta pela liberdade virou uma guerra silenciosa, disfarçada de estatística. Uma guerra feita de preconceito, exclusão e abandono. E o pior é que muita gente finge que não está acontecendo. Em 2023, o Estado registrou quase 300 crimes de ódio reportados ao FBI. É quase o dobro do que foi registrado 2 anos antes. A maioria teve motivação racial ou étnica. As principais vítimas: negros, asiáticos, latinos, judeus, muçulmanos. E os ataques vão desde agressões físicas à pichação em escolas, destruição de templos religiosos, ameaças em redes sociais. A intolerância ganhou cara, voz e território. Órgãos estaduais já alertaram que grupos extremistas estão se espalhando pelo estado. Não só nas grandes cidades, mas também em zonas rurais empobrecidas. E isso não acontece por acaso. A radicalização encontra espaço justamente onde faltam empregos, escolas, assistência, onde o sentimento de abandono é maior que qualquer promessa de progresso. É um ciclo perigoso. A frustração vira raiva. A raiva vira discurso de ódio. E o discurso de ódio vira ataque. Enquanto isso, quem mais precisa de proteção é justamente quem está na mira da intolerância. E pensar que esse é o mesmo Estado que um dia se orgulhou de lutar pela liberdade. Número 8. Saúde, envelhecimento e crise de cuidados. Enquanto os jovens enfrentam desemprego e overdose, outro drama se espalha em silêncio pela Pensilvânia: o envelhecimento da população. Hoje, mais de 1 em cada 5 moradores tem mais de 65 anos. E nas áreas rurais, essa proporção é ainda maior. Com poucos nascimentos e muitos jovens indo embora, o estado está envelhecendo rápido e sozinho. O problema é que ninguém parece preparado para isso. O sistema de saúde já dá sinais de colapso. Mais de 400 mil pessoas dependem de atendimento domiciliar, mas todo mês faltam cuidadores para cobrir mais de 100 mil turnos. É gente precisando de ajuda para se levantar, tomar banho, comer e simplesmente não tem quem atenda. Nos hospitais, a situação também está crítica. A maioria dos prontos socorros opera acima da capacidade. Em lares de longa permanência, mais da metade já recusa novos pacientes por falta de pessoal. Estima-se que o Estado precise de mais de 2.600 profissionais só para cumprir o básico. E se nada mudar, esse déficit pode explodir nos próximos anos. Quem ainda trabalha nessa área carrega o fardo nas costas. Jornadas longas, salários baixos e pouco reconhecimento. A maioria são mulheres, muitas imigrantes, fazendo um serviço essencial que quase ninguém valoriza. E o pior, o atendimento domiciliar, que deveria ser uma alternativa digna, está virando um luxo. E há um risco real no horizonte. Se o Congresso dos Estados Unidos cortar parte dos fundos do Medicaid, que é o Programa Federal de Saúde para pessoas pobres e idosos, a Pensilvânia pode perder mais de 3 bilhões de dólares em financiamento. Esse debate já chegou ao Congresso. E, se o corte acontecer, o colapso será inevitável. Número 9. Meio ambiente e poluição. Para fechar nossa viagem pelo lado sombrio da Pensilvânia, tem um inimigo invisível que ninguém consegue ignorar: a destruição do meio ambiente. Durante décadas, o estado foi motor da indústria americana, com carvão, aço e energia suja. Só que essa herança veio com um preço alto. Um relatório recente divulgado pela Penn Environment Research and Policy Center, uma organização estadual sem fins lucrativos, revelou que apenas 12 fábricas, conhecidas como a dúzia suja, são responsáveis por quase 20% da emissão de gases poluentes em todo o estado. Só 2 usinas movidas a carvão despejaram mais de 14 milhões de toneladas de dióxido de carbono em um único ano. E os efeitos estão no ar que se respira. Pittsburgh foi listada como uma das cidades mais poluídas dos Estados Unidos em 2024. Filadélfia também recebeu nota F em qualidade do ar.
e até regiões rurais, como o condado de Lancaster, enfrentam partículas tóxicas pairando sobre plantações e casas. A água também virou problema grave. Um estudo recente encontrou produtos químicos perigosos em mais de 70% dos rios e córregos do estado. São os chamados químicos eternos, substâncias que não se degradam e que se acumulam no corpo humano, podendo causar câncer, desequilíbrios hormonais e até infertilidade. Em várias cidades, escolas e conjuntos habitacionais descobriram tarde demais que a água dos poços já estava contaminada. No interior, a preocupação agora é com as empresas de gás natural. O fraturamento hidráulico, aquela técnica de quebrar o solo com pressão para tirar gás, continua sendo feito em áreas residenciais. E o que muita gente teme é que isso também esteja contaminando a água que abastece as casas. Ou seja, o que se vende aqui é uma terra de tradição, equilíbrio e progresso. Mas o que se esconde por trás do cartão postal é um estado marcado por crises. Se o poder público continuar fechando os olhos, o futuro da Pensilvânia pode ser ainda mais tóxico do que o passado industrial que ela tenta deixar para trás. E por hoje encerramos nossa viagem pelo lado obscuro da Pensilvânia. Agora conta aí nos comentários. Já conhecia esse outro lado do estado americano? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no Belo Mundo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.